9h17, nós estamos de volta com o TV Mar News, gente, e a gente vai diretamente para uma entrevista por Skype com a Procuradora do Trabalho, Rosimeire Lobo. É que o Ministério Público e a Justiça do Trabalho reverteram 7 milhões de reais de um acordo judicial com a mineradora Braskem para o combate ao Covid-19 aqui em Alagoas. E a gente vai saber mais detalhes a respeito disso agora, ao vivo, por Skype, com a doutora Rosimeire. Bom dia para a senhora, tudo bem? Bom dia a todos, os ouvintes da TV Mar News. Eu agradeço a oportunidade de explicar para a população, para a sociedade, o resultado dessa ação do Ministério Público do Trabalho e do atendimento desse pedido pela Justiça do Trabalho de Alagoas. Então, são vários beneficiários dessa reversão desse dinheiro, dessa destinação, para as situações mais urgentes que essa pandemia do coronavírus 19 tem causado na população. Então, primeiramente, foi um atendimento imediato ao Hospital Universitário para que promova já a implementação de leitos, de aparelhos, para atender a população que recorrer a essa unidade hospitalar. Em segundo lugar, também a possibilidade de enviar equipamentos de proteção para a tropa do 59º Batalhão, que também está lá a postos para atender a sociedade. A Defesa Civil já era parte do acordo, mas teria apenas R$1 milhão para começar todas essas atividades aí, contratação de pessoal de urgência e atender essa situação de calamidade que já existe nos bairros de Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto, que foram foco da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra a empresa Braskem. Então, para a Defesa Civil do município, o Ministério Público pediu a antecipação de mais uma cota-parte de R$1 milhão e eles vão receber R$2 milhões para isso. E no mais, várias entidades beneficiadas, essas que trabalham justamente com pessoas do grupo de risco, particularmente os idosos, para que eles sejam acolhidos, para que eles sejam amparados nesse momento, cuidados, e que os trabalhadores que cuidam também desse pessoal sejam também protegidos com os devidos equipamentos de proteção individual. Esse valor, ele faz... Pois é, doutora Rosimeire, a gente tem, você citou aí alguns órgãos, não é isso? Mas a gente tem também algumas associações que trabalham com o grupo de risco, né? Como, por exemplo, a Casa para a Velhice Luísa de Marilac, Casa do Pobre de Maceió, enfim, toda essa verba, ela já teve, então, o destino já certo, né? Não foi assim, ó, a gente está entregando a verba para o governo e ela vai ser distribuída. Ela já saiu, então, com o destino certo para cada órgão, para cada associação. Exatamente. Mesmo no original do processo, que teve como acordo 30 milhões depositados em juízo para a construção de escolas e creches que foram fechadas no bairro e retomar essa prestação educacional dessas crianças que ficaram abandonadas sem escola, não era uma destinação ao município, nunca foi destinação ao município. É um dinheiro depositado para que o município se obrigasse a reconstruí-las. Então, agora, nesse momento da semana passada, em que foi a gente teve que ser muito ágil nessa decisão, amparada nas recomendações do Procurador-Geral da República, do Procurador-Geral do Trabalho, que nós pudéssemos, nesse momento de pandemia e calamidade pública nacional, destinar alguma verba, foi possível pegar esses 7 milhões e destinar já imediatamente, inclusive segunda-feira já ficou disponível em termos bancários a utilização desses recursos para aquelas entidades que nós já sabíamos da atuação específica com comunidade carente e vulnerável. Então, são instituições reconhecidamente de trabalho social, né, de utilidade pública, como a Casa do Pobre, que trabalha com a comunidade idosa lá do Vergel, que já estava ficando, inclusive, sem alimentação, sem o pão para os velhinhos. É o Instituto Espírita Nosso Lar, que já trabalhou bastante, junto também com o Ministério Público, é nosso conhecido e também faz um trabalho com uma população. Estão montando, já estão caminhando nisso.
A Casa Luísa de Marilac, ela está justamente num terreno crítico lá em Bebedouro, com 36 idosos precisando de cuidados imediatos. Então, seguindo essa linha da quarentena vertical também, fomos buscar essas entidades, as que podíamos saber naquele momento da semana passada, que pudessem dar esse apoio. E esses valores já foram direcionados para isso. Muito bem, olha, parabéns pela iniciativa de vocês. A gente continua também acompanhando sempre aqui todas as ações do Ministério Público do Trabalho e queria colocar também a TV Mar, né, como uma parceira também dessas ações, né, que vocês vêm desenvolvendo aí. E contem sempre com a gente também do lado de cá, tá? Tá bem, eu que agradeço. É sempre a oportunidade de estar aí com vocês, divulgando as ações do Ministério Público do Trabalho. Obrigada. Muito obrigada. E a senhora que fica aí guardadinha também, né? Tá cumprindo também a sua quarentena. Um abraço grande para a senhora. Olha só, gente, a gente falou agora sobre doação, né? Sobre essa verba que foi destinada, realocada, então, para essas instituições e esses órgãos que estão precisando para o combate ao avanço da pandemia aqui no nosso estado. E a gente fala também, vai continuar falando sobre isso também, aqui com o Viderlan ao vivo na nossa programação. É que com a expansão desse decreto, com a prorrogação do decreto, algumas pessoas, as escolas vão ter, então, já que se organizarem para mais uma semana de paralisação, de suspensão das aulas. E a gente vai entender como é que vai ficar essa situação, como que as escolas estão recebendo essa notícia agora ao vivo. Então, Viderlan, você já tem informações a respeito disso? Exatamente, Porlane Santos. Amanhã, aqui na sede do Ministério Público do Trabalho, acontece uma audiência envolvendo as pessoas interessadas. E nós vamos explicar quais as reivindicações, os impactos que esse decreto que promove o isolamento social, hoje completando o 12º dia, também tem percorrido para a rede de ensino. Nós vamos conversar com o presidente do Simpro, o Eduardo Vasconcelos, que vai nos explicar agora aqui, ao vivo, no TV Mar News, primeiramente a respeito desses impactos. O que é que esse isolamento social provocou na rede de ensino privada, particular, aqui em Alagoas e em todo o mundo, tem provocado também, Eduardo. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Gostaríamos aqui de publicamente agradecer o trabalho da imprensa, né, que vem aí sendo tão atacada, né, tão denegrida, mas um trabalho extremamente importante de informação, inclusive até colocando muitas vezes a própria saúde em risco. Né? Então, parabéns e obrigado pelo serviço prestado. Infelizmente, primeiramente, foi a suspensão. Né? Desde o dia 18, a rede privada ela está com as suas atividades suspensas, inicialmente através de um acordo coletivo entre o Sindicato das Escolas e o Sindicato dos Professores. Esse acordo iria até agora, o dia 2 de abril. Na verdade, isso foi a antecipação do recesso escolar, já para minimizar esses danos. Mas, infelizmente, o decreto foi prorrogado. Infelizmente, eu estou dizendo não com relação à saúde, não com relação à segurança, mas com relação ao transtorno. Porque a gente não está lidando com qualquer coisa, está lidando com um vírus que está colocando o mundo, as principais economias do mundo, de joelho. E a gente já vinha com a economia capenga. Então, primeiramente, a gente tem a questão da saúde pública, consequentemente a saúde do professor, a saúde de toda a comunidade escolar. Então, com o decreto do governador, que venceu no domingo, ele prorrogou por mais uma semana. Então, seria a volta no dia 7. Mas ontem, numa entrevista coletiva, ele deixou bem claro que a educação não voltará. Então, aí gerou agora mais insegurança, né? Há uma pressão muito grande por parte dos pais, consequentemente os donos de escolas. Então a gente está trabalhando conjuntamente com o Sindicato das Escolas. E aí a gente ontem, numa teleconferência, na reunião dos sindicatos, a gente decidiu pedir uma mediação no Ministério Público do Trabalho, e aqui a gente veio, e o doutor Rafael Gazanel, que é o procurador-chefe, já estava ciente desse pedido de mediação, para a gente aí colocar no papel, basicamente, os termos, até de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para as escolas que descumprirem o que ficar acordado, e basicamente também um termo aditivo à convenção coletiva.
Porque em último caso, já que o transtorno e o prejuízo já está sendo muito grande, mas acima de tudo a saúde dos trabalhadores, dos estudantes e de toda a comunidade, poderá, né, isso aí vai ser ventilado, até a possibilidade da antecipação das férias. Não toda, mas de uma parte, pelo menos de 15 dias. Qual a intenção? Primeiramente, a saúde e, segundo, a preservação dos empregos. A gente não está falando com uma coisa, não está lidando com uma coisa simples, a gente está lidando com uma coisa extremamente complexa, certo? Que atinge toda a sociedade e a educação, logicamente, como é uma parte sensível, não seria diferente. Agora, é claro que existe realmente uma preocupação maior com a saúde, com a vida, né, do ser humano. Não se coloca aqui, primeiramente, as questões econômicas. Mas aí a pergunta que eu faço é o seguinte, existem muitas dúvidas também. O pai que tem um filho matriculado numa escola particular, se esse colégio não oferece exatamente dentro da carga estabelecida, a carga horária estabelecida, aquilo que foi combinado, o pai ele tem ainda a obrigação de pagar mesmo nesse período de recesso, nesse período de isolamento social? Pronto, existem aí dois, né, momentos. Um momento que é justamente esse, dessa suspensão de 15 dias. A segunda semana foi para o trabalho remoto. Então, as instituições de ensino, isso foi uma orientação do PROCON e do próprio Ministério da Justiça, certo? As instituições que mantiveram as atividades, mesmo remotas. Então, não existe aí, né, um motivo claro para a quebra contratual. Certo? Agora, e daqui para frente, por exemplo, férias coletivas. Ontem o Conselho Estadual da Educação baixou, como a gente disse, né, no termo, né, da área, uma resolução 27 de 2020, saiu ontem no Diário Oficial do Estado. É importante que todo mundo tenha conhecimento dessa resolução, página 35, 36 e 37. Pais de alunos, professores, gestores, tanto da rede pública como da rede privada. Lá há toda a regulamentação de como agora a coisa irá acontecer, certo? Inclusive, aí a gente vai ter que, caso no extremo seja necessário uma antecipação das férias, a gente vem a adequar o calendário para que não haja prejuízo. Então, a nossa intenção é preservar a saúde, mas sem perder a qualidade, certo? Que não haja esse prejuízo para os pais e responsáveis, consequentemente para a parte cognitiva dos estudantes. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, principalmente para o corpo docente, que ainda tem dúvidas a respeito de como executar, como cumprir essa carga horária, muita gente recorrendo à videoconferência. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do posicionamento do Simpro e também deixasse sua mensagem para esse corpo docente. Primeiramente, não somos contrários ao teletrabalho, né, o home office. Agora, eu acho o seguinte, por parte de algumas instituições de ensino, né, de algumas escolas, há um excesso de pressão, né, e muitas vezes sem a condição mínima técnica para o professor desempenhar o seu trabalho em casa. Então, a própria resolução 27, ela vem regulamentando isso. Vai de acordo com a condição técnica, tanto da instituição de ensino, como do próprio professor. Porque a intenção, como eu falei, é a saúde, a manutenção de emprego, certo? E que as escolas não venham a fechar as portas, justamente por pais não estarem honrando com, né, o contrato que foi assinado no início do ano. Então, a gente tem aí um conjunto de atividades a serem realizadas, tranquilizar os professores, né, porque, na verdade, é uma coisa completamente atípica. Ninguém aqui queria antecipar recesso ou antecipar férias, mas, em primeiro lugar, saúde, em segundo lugar, preservação do emprego, né, e que realmente o calendário, posteriormente, ele venha a ser adaptado à realidade e à legislação. Muito obrigado, então, Eduardo Vasconcelos, presidente do Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui de Alagoas. Amanhã, audiência aqui no Ministério Público do Trabalho, 19ª região, e todas as diretrizes. Mais uma categoria atingida diretamente e que acaba, no final das contas, também tendo que atender o decreto de isolamento social, que hoje completa 12 dias. Imagens de Márcio André, eu volto com você nos estúdios. Até amanhã, Paulane Santos, na sequência da programação da sua TV Mar. Muito obrigada, Viderlan. Até amanhã para você também. Gente, vamos dar aquela passadinha na Gazeta Digital para a gente ver o que rendeu manchete para amanhã de hoje. Olha, coronavírus.
Filho de idoso morto em UPA aponta negligência do Estado. José Dogmar Xavier da Rocha, de 63 anos, peregrinou em diversas unidades da saúde de Maceió em busca de atendimento adequado até ser finalmente isolado na UPA do Trapiche, onde morreu, disse o filho Antônio da Rocha Neto. CRM, inclusive, considera grave o episódio e vai investigar. A UPA se isenta do caso. Número de casos suspeitos no estado sobe para 343. A Assembleia Legislativa cobra do governo medidas contra o vírus. Prefeitura deverá deixar de arrecadar 129 milhões. Grupo de risco ignora a orientação e se aglomera à porta de bancos. A gente mostrou inclusive essa situação aqui também. Fiscais notificam estabelecimentos por descumprimento de medidas. Turismo no estado deverá ter prejuízo de 1 bilhão e meio aqui no estado, né? Desemprego aumenta para 11,6% e afeta 12,3 milhões. Chuvas em Maceió tem ações solidárias pró-Santana. CNM volta a defender unificação de eleições. INEP divulga as regras do Enem e datas de inscrição. Agora vamos ver o que é que está acontecendo nesse momento aqui no nosso estado também, através do portal Gazeta Web, que eles têm as últimas informações para a gente. Rodovia AL-485, colisão deixa 4 mortos em Feira Grande. Criança e bebê estão entre as vítimas. CRM considera grave episódio morte de paciente suspeito de Covid-19 em UPA. Conselho de Medicina deve apurar caso que levou a óbito paciente idoso aqui em Alagoas. Sem piedade, família acusa governo de divulgar dados de suspeito de Covid-19. Também a respeito do Covid-19, Davi Maia critica governador por anúncio de morte no Instagram. Chuvas em Santana, MP e DPE pedem ao Judiciário a adoção de medidas urgentes. A partir de amanhã, a Prefeitura inicia a distribuição de 50 mil kits de merenda escolar. Durante a abordagem, suspeito é preso depois de fugir, bater carro e atirar em militares. Campanha Fica em Casa, base do CSA, mantém treinos em casa e pede prevenção da sociedade. Essas e outras informações a gente acompanha aqui através do portal Gazeta Web. Olha, li uma informação aqui que muito interessa a Mara Almeida. Daqui a pouquinho vem um programa com ela. Coronavírus, astro do K-pop revela que está com Covid-19. Me descuidei, então fica aí também as informações para vocês que gostam e são seguidores aí do K-pop. Vamos dar uma olhadinha, gente. Olha só, Davi Maia critica o governador por anúncio de morte por Covid nas redes sociais. A gente tem inclusive um vídeo aqui gravado pelo deputado Davi Maia, a gente vai acompanhar a partir de agora. O governador Renan Filho anunciou a morte em seu Instagram. Sem mais informações, deixou a todos nós alagoanos mais tensos e nervosos. Afinal, o que o paciente fazia numa unidade de pronto atendimento, uma UPA? Por que ele não foi transferido para um dos leitos que o governador tanto anuncia? Por que ele não foi transferido para um dos hospitais aptos a receberem casos suspeitos de Covid-19? Precisamos tratar com urgência e zelo todo e qualquer caso suspeito em nosso estado, para tentar salvar e proteger mais vidas. Pergunto ainda, por que esse tratamento excessivo e desumano com a família? Postar em Instagram pessoal do governador não é oficial. Familiar ficar sabendo pelas redes sociais, faltou respeito e humanidade com quem já está passando por um momento tão difícil. Em época de pandemia, precisamos de notícias oficiais e organizadas para evitar pânico e ainda mais medo. Espero que o governador possa responder essas questões e não volte a cometer esses erros. Muito feliz o Davi Maia nessas referências que ele fez, né, nessas considerações. A gente também aguarda aqui no TV Mar News que o governador se pronuncie e traga então as respostas tanto para a sociedade, que já está muito preocupada também com a situação, como também para a família
desse paciente, dessa vítima que infelizmente veio a óbito por conta da Covid-19 aqui no nosso estado. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. A gente vai agora encerrando o TV Mar News. A gente volta já a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no seu canal 25 da NET. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Um beijo bem grande e até amanhã. Sobe as letrinhas. Sobe.